Olá, meu nome é Sabrina, eu sou professora dos anos das séries iniciais e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre métodos de alfabetização. Eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia e estou cursando a minha segunda licenciatura em História e fazendo o processo seletivo do PSS. Então vim aqui falar um pouquinho sobre métodos de alfabetização, método sintético e analítico. Antes de eu falar sobre esses métodos, eu quero fazer um comparativo de alguns deles, dizendo que a alfabetização ela é muito mais que decodificação e codificação de códigos. A alfabetização ela é a relação entre aluno e seu conhecimento de mundo, ou seja, o que o aluno traz da sua casa, da sua vivência, é muito importante para essa alfabetização, para se concretizar durante o seu ciclo, escolar. O processo de alfabetização se inicia muito antes da criança entrar na escola, pois antes disso, ela já possui contato com o seu meio social, que lhe permite adquirir conhecimentos como a própria linguagem verbal e entre outros. Enfim, a alfabetização é aprender, ler e escrever para fazer parte do meio social. Como eu disse anteriormente, tudo isso que a criança traz da sua casa é de extrema importância, porque ela já traz a sua linguagem verbal, o seu conhecimento de mundo, entre outras coisas. Então, é importante valorizar isso, a gente, enquanto professor, educador. Dentre os métodos de alfabetização, vamos destacar dois, que são o que nós iremos falar hoje, o método sintético e o método analítico. Métodos sintéticos vão das partes para o todo, começando com as unidades sonoras ou gráficas. Neles estão contidos 3 métodos, que a gente vai se aprofundar um pouquinho. Então, o método sintético, ele tem 3 métodos dentro dele, que faz com que aconteça essa alfabetização. Temos o método das letras, o método dos fonemas e das sílabas, que é a junção das palavras. O método alfabético ou soletração é considerado o mais dos antigos dos métodos. A proposta é que o indivíduo aprenda o nome das letras, reconheça-as fora da ordem alfabética e, por fim, tente redescobri-las em palavras ou textos a partir da soletração. Nós, como professores, nessa metodologia mais antiga, mais tradicional, a gente costuma usar bastante a forma de ditados, em que as crianças escreviam a letra, as vogais e etc. E esse método ele vem trazendo isso, porque é o método mais antigo, onde a criança vai aprender o nome das letras, do alfabeto, A, B, C, D, aprender o nome, porque é o método de soletração, onde sai a palavra. E para depois ela juntar essas palavras para conseguir aí montar uma frase, juntar essas letras, para conseguir montar uma frase ou uma palavra. Como que ele funciona? Ensinam-se estratégias de soletração que ajudam o aluno a associar o nome da letra à sua representação visual e ao som que ela adquire na palavra. Por exemplo, eu vou mostrar a letra A, Então, deixa eu fazer aqui a letra A. A criança vai olhar a letra A, no quadro, e vai identificar. E junto com ela, eu vou colocar imagens de que começa com a letra A. Por exemplo, avião. Então, a criança vai associando aos poucos essa letra ao seu nome e junto com o seu som. Temos também o método fônico ou fonético.
Desenvolvido na França e na Alemanha, parte da relação direta entre o fonema e o grafema começa sempre aos sons mais simples para os sons mais complexos. As vogais para as consoantes, por fim, formam-se sílabas e palavras. Como que ele funciona? Há várias maneiras de apresentar os fonemas partindo de palavras significativas para os alunos ou relacionando uma palavra ou imagem a um som. Há exemplos na clássica Cartilha Nacional do século XIX. Ou seja, esse método fônico é o método onde eu trabalho o som. Por exemplo, vamos lá de novo. A vogalzinha A. Então, eu vou fazer a minha articulação da boca para a criança associar a, né, o visual com a letra, tá? Então, isso é o método fônico e fonético, que eu uso o fonema, né, o som. As vantagens desses métodos. Ao aproximar fonemas e grafemas, o método estabelece relação direta entre a escrita e a fala, porque o grafema são as palavras escritas, as letras escritas, e os fonemas, o som que ela transmite. Outra característica básica de sistemas alfabéticos, abrindo o caminho para a codificação e a decodificação dos textos. Quais são os riscos? Na nossa língua, as relações entre letras e sons variam muito. Uma mesma letra pode representar diferentes sons e vice-versa. Por exemplo, a letra Q, né? Vamos pegar ela de exemplo. A letra Q, ela tem o som de K. Mas quando eu olho para ela, né? Se eu for analisar minha parte do grafema, eu vou falar o quê? Que. E o que eu escrevo com que? Ou a letra C. Qual que é o som da letra C? E quando eu junto ela com palavras, por exemplo, cavalo, eu não falo savalo, eu falo cavalo. Então, esse é o som dela. É por isso que a mesma letra tem diversos sons, né? Algumas letras têm sons diferentes, mais de um, né? Como eu acabei de explicar aqui. Por quê? Porque eu olho, visualizo ela, aprendo ela sozinha, o som, e quando ela se junta com outras letras, outras até mesmo sílabas, ela passa a ter outro som. Quais são os riscos? Né? Na nossa língua, as relações entre letras e sons variam muito. Uma mesma letra pode representar diferentes sons e vice-versa. Então, esse é o risco de dificultar essa aprendizagem, de haver uma demora maior, né? Aí temos também, junto com o método sintético, né? Ainda falando sobre o método sintético, esses métodos dentro dele, o método silábico. Considera a sílaba a unidade linguística fundamental, já que na prática só se pode pronunciar a consoante juntamente com a vogal. Conheça-se pelas sílabas formadas por uma consoante e uma vogal, até chegar às mais complexas. Como funciona? Vamos lá? Em geral, o processo se apoia em cartilhas que apresentam as famílias silábicas, que podem ser associadas a desenhos ou palavras-chave, cujas sílabas iniciais são destacadas. Aos poucos, os alunos entram em contato com pequenos textos. Como que é isso que eu acabei de falar aqui, esse funcionamento? Acontece de que maneira? Existe a cartilha silábica, onde existe L mais A, Lá, B mais E, B, né? E as famílias silábicas, B mais A, Bá, B mais E, B, B mais I, Bi, B mais O, Bó, B mais U, Bu, e tem lá o bão no final. Então, eu formo o quê? A minha família silábica, Ba, Be, Bi, Bó, Bu. Existe essa cartilha pronta, então o aluno olha aquilo, né? Ele consegue ir associando e treinando, e isso facilita o seu processo de aprendizagem.
As vantagens desse método. O método enfatiza uma unidade facilmente identificada com o som, já que na fala pronunciamos sílabas e não letras ou sons separados. Assim, não é preciso analisar cada elemento da palavra para decifrá-la. Né? Por exemplo, a sílaba ma, eu junto o M e o A, ma. Eu quero falar macaco, por exemplo. Então, é mais fácil de eu identificar o som nas sílabas. Eu consigo falar o M e o A. Macaco, né? Ou boi, por exemplo. Vamos usar a palavra boi. Boi é da família bo. Ba, bebi, bo. E, bo, e. Então, ela consegue ouvir e escrever, entender os sons e fazer dessa maneira. Os riscos. O foco excessivo de uma unidade sonora, assim como em outros métodos sintéticos, podem tirar o aluno do contato com textos reais, dotados de estrutura e função social, dando lugar a frases sem nexo como vovó viu a uva. Então, a junção de tudo isso acaba prejudicando. Aí agora nós vamos falar sobre o método analítico. O método analítico vão do topo para as partes, originando-se de unidades de significados. Nele estão contidos também 3 métodos. Palavração, que é a unidade linguística. A unidade linguística é a palavra que deve ser reconhecida graficamente, sem a necessidade de decompô-la em sílabas, letras ou mesmo fonemas e grafemas. A proposta é de que forme um repertório antes mesmo de construir pequenos textos. Como funciona? Apresenta-se um grupo de palavras que os alunos tentam reconhecer pelas características gráficas. São propostas atividades de memorização de palavras, às vezes associadas às imagens, exercícios de movimentos e de escrita. Ou seja, eu olho a minha imagem e associo a palavra. Vejo uma imagem de um cachorro e já eu sei que é um cachorro. Então, eu associo a imagem e não, sim, a palavra em si, né? Quais são as vantagens? É um meio termo entre a prática sintética e as analíticas, pois permite trabalhar em unidades menores sem dissociá-las do significado. O aluno aprende estratégias de leitura inteligente e associa a leitura com prazer à informação, né? Por exemplo, eu pego uma imagem de um porco e escrevo do outro lado. Então, ele vai associar, ele sabe que é um porco. Então, ele vai associar qual a frase, né, qual a palavra que pode se encaixar na palavra porco. Então, é um meio termo, né? Usa-se o método sintético e o analítico junto. Quais são os riscos? Focar só no reconhecimento gráfico das palavras pode prejudicar a análise das sílabas, letras e grafemas, afetando o reconhecimento das palavras novas. Isso costuma ser amenizado pelo uso de palavras estáveis, como o próprio nome, né? Então, ele memoriza aquilo, a imagem, igual o nome dele, quando ele está aprendendo o nome dele. O que acontece? Ele visualiza o nome e ele memoriza aquela imagem.